metabolismo energético da célula. O metabolismo consiste em um conjunto de reações químicas que vão fazer a síntese ou rompimento de ligações químicas das biomoléculas para que haja a transformação, a utilização da energia, que é necessária à vida. Nós temos alguns processos metabólicos que ocorrem dentro da célula, que são eles a respiração aeróbica, a respiração anaeróbica, também chamada de fermentação, a fotossíntese e a quimiossíntese. A respiração aeróbica e anaeróbia liberam energia contida nos alimentos orgânicos e a fotossíntese e a quimiossíntese produzem matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas simples. Hoje falaremos da fermentação, também chamada de respiração anaeróbica. É um processo que produz energia na forma de ATP, que é a nossa moeda energética, sem a necessidade de oxigênio, e por isso é anaeróbio. É considerado um processo de baixa produção energética, pois, a partir de uma molécula de glicose, é possível produzir apenas 2 ATPs. Comparado com a respiração aeróbica, que produz 38 ATPs, a partir de cada molécula de glicose. A fermentação ocorre exclusivamente no citoplasma da célula e pode ser a fermentação etanólica, que é a que nós vemos na nossa imagem, que é a fermentação alcoólica, da qual, a partir de uma molécula de glicose, essa molécula de glicose ela vai ser convertida, vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato, que é o ácido pirúvico, que está representado na nossa imagem, e esse ácido pirúvico é então convertido em etanol. No processo de quebra da glicose até ácido pirúvico, é a fase da glicólise, que são várias reações químicas, uma em sequência da outra, e nesse processo há a produção líquida de 2 moléculas de ATP. Nesse processo também de glicose a piruvato, forma-se o NADH. Só que esse NADH não vai para a cadeia transportadora de elétrons, porque aqui nós temos um processo sem oxigênio. E o que acontece com esse NADH? Mais para frente, aqui na nossa reação, antes da formação de etanol, esse NADH cede hidrogênio para produzir o etanol. Ele doa hidrogênios e aí ele sai da forma de NADH para NAD+. A fermentação também não é exclusivamente para a formação de álcool. Ela ocorre também como fermentação lática, que agora vemos aqui na parte inferior da nossa imagem. A partir da glicose também é formado o ácido pirúvico ou piruvato, e do piruvato é convertido diretamente em ácido lático. Também é um processo fermentativo, respiração anaeróbica, que a partir de glicose produz somente 2 moléculas de ATP. E a fermentação lática ela ocorre no nosso corpo, nas nossas células musculares. Algumas bactérias também fazem fermentação lática, que é aquele nosso leite fermentado. Protozoários e fungos também são capazes de produzir a fermentação lática. A etanólica, ou fermentação alcoólica, ocorre em bactérias e fungos. A fermentação lática no nosso tecido muscular, ela acontece sempre que estamos numa atividade muito intensa, uma atividade muscular muito intensa. E acontece que a quantidade de oxigênio que chega até as nossas células musculares não é suficiente. Para não ficar sem energia, as nossas células musculares passam a desviar o metabolismo para a fermentação lática.
Então, eles continuam produzindo energia em uma menor quantidade, porque a fermentação produz apenas 2 ATP a partir de cada molécula de glicose, né? Mas na ausência de oxigênio. E é por isso que ocorre essa fermentação lática, para que as nossas células não fiquem sem ATP. Tá? Mas esse ácido lático, ele danifica as nossas células, pode causar alguns estados dolorosos, pode causar fadiga, cãibras. E o nosso corpo precisa eliminar esse ácido lático. E isso ocorre depois que o nosso corpo volta a um estado de normalidade, né, sem estar em atividade física intensa, e esse ácido lático é retirado do tecido muscular e convertido em ácido pirúvico ou piruvato. E uma vez em piruvato, ele pode então seguir o seu caminho para a fase aeróbia e então entrar no ciclo de Krebs. A fermentação alcoólica, que acontece, né, em alguns fungos e bactérias, pode ser usada para a fabricação de bebidas alcoólicas, a fabricação do pão e também de álcool combustível. São processos que são possíveis graças à fermentação. No pão, né, nós usamos o fermento biológico, que no caso é uma levedura comprada no supermercado. Essa levedura é chamada Saccharomyces cerevisiae. E na massa do pão é adicionada a Saccharomyces, adicionada trigo e glicose. E a Saccharomyces cerevisiae é um ser vivo, né, que precisa de energia. Afinal, é para isso que ela vai fazer a fermentação. Ela faz a fermentação usando a glicose como fonte de alimento, libera o CO2 e produz o álcool. O CO2 é o responsável por fazer a massa crescer, pois é um gás, e à medida que ele tenta sair de dentro da massa, a massa expande. E o álcool, quando essa massa é levada ao forno, o álcool evapora. Quando o pão fica pronto e nós partimos, nós vemos diversos orifícios no pão. E esses orifícios foram deixados devido à saída do gás carbônico. Um resumo geral da respiração. A respiração é um processo metabólico que ocorre dentro da célula, né? E nós costumamos estudá-la a partir da molécula de glicose, que é a molécula mais simples. Sempre o objetivo final da respiração é produzir energia, é produzir ATP. A primeira fase da respiração ela é na ausência de oxigênio, que é a glicólise, fase chamada de glicólise, que produz o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico pode entrar na fase aeróbia, então é convertido em ácido acético, entra no ciclo de Krebs e vai para a cadeia respiratória. Isso ocorre dentro da mitocôndria. Mas o ácido pirúvico pode ser direcionado para a respiração anaeróbia, ou respiração sem a presença de oxigênio, chamada de fermentação, que pode ser alática ou etanólica. E a fermentação continua no citoplasma da célula. Somente o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, acontece dentro da mitocôndria. Lembrando que a respiração, nós temos aqui diversas etapas em que há liberação de gás carbônico, e esse gás carbônico ele é devolvido ao nosso pulmão para ser expelido do nosso corpo. Tanto na fermentação como na respiração aeróbia, há produção de gás carbônico.